Shalom, meu querido. Nesta manhã eu queria deixar uma mensagem para você muito especial. Queria falar para você nesta manhã sobre a ação do Espírito de Deus. O livro do profeta Daniel, no capítulo 2, diz que Nabucodonosor, no segundo ano dele, teve um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Gostaria que você lesse todo o capítulo 2 em casa, você que está me ouvindo, pudesse ler todo o capítulo 2 para que haja maior entendimento. Eu vou aqui me deter apenas nesses 2 versículos e trazer para você uma reflexão nesta manhã. O texto diz que Nabucodonosor, ele se perturbou em espírito. Nabucodonosor, no contexto bíblico de Israel, tinha se tornado rei dos reis. O homem que detinha todo o poder em suas mãos, o homem que havia alargado as fronteiras. Babilônia havia conquistado impérios e havia levado Israel, propriamente dito Judá, cativo. E por 70 anos o povo de Israel, o povo de Deus, esteve cativo por desobediência. E isso é interessante nós pensarmos nisso, porque uma nação, ela tem o governo que ela merece. Em desobediência às leis do Todo-Poderoso, do Eterno nosso Deus, nós sofremos, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós reclamamos das nossas autoridades, mas esquecemos que toda autoridade está sobre as mãos do Poderoso. Não há nenhum governo, a Bíblia diz, nenhum principado que Deus não esteja no controle. Deus fez Babilônia, fez Nabucodonosor alguém como seu instrumento. Ciro, até o próprio faraó, Deus endureceu o coração do faraó para engrandecer Israel. A igreja, Israel de Deus hoje, a igreja e Israel, seu povo étnico, precisa entender que a nação precisa orar. Hoje, um dia especial, um dia de oração pela nação, nós precisamos dobrar o nosso joelho e pedir ao Eterno que intervenha nessas questões, porque Ele tem um controle sobre as nações. Em suas mãos está a chave da vitória. Apocalipse diz que Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Os reis são instituídos por Ele. As nações estão sob o seu controle. O que acontece ao nosso redor são juízos vindos da parte de Deus, ainda da sua parte. Porque haverá um tempo em que Satã terá autoridade para instituir na face da terra o que nós chamamos de tribulação. Mas Deus ainda está purificando o seu povo através de algumas provas, e prova é para sermos aprovados, irmãos? E tem chamado a atenção do seu povo para acordar de que as questões ao nosso redor têm acontecido porque nós estamos deixados de lado a verdade. E Deus permite que o espírito da mentira, da imoralidade, cresça cada dia mais, para que os homens creiam nisso, já que os homens estão inclinados a essas coisas. Mas vamos voltar para o texto diz que Nabucodonosor, ele é rei dos reis, tinha em suas mãos o grande império, Babilônia com sua fortaleza, Babilônia com seu poderio bélico, com toda a sua glória e honra, detinha em suas mãos autoridade para mandar matar ou dar vida. O texto diz que em um sonho, Nabucodonosor perturbou-se. Ou seja, não existe, meu amado, não existe neste mundo algo que possa trazer paz de espírito a não ser a presença de Deus. Nenhum poder, nenhuma riqueza, nenhuma dádiva vinda deste mundo pode produzir em nós paz. A Bíblia diz que Deus é a nossa paz. Lá em Romanos, Paulo diz, que nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado por meio da fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus, de Yeshua, porque Ele nos trouxe a paz, Ele é a nossa paz. Então, nós encontramos no nosso dia pessoas depressivas, pessoas que estão
vivendo síndrome de pânico, pessoas que estão sendo insufladas por poderes demoníacos, pessoas que estão perdendo a chance de crescer porque tem se rebaixado, deixado levar pelos sentimentos carnais e pelas imposições que este mundo tenebroso tem trazido, e a ação poderosa do Espírito não tem acontecido. Eu quero deixar para você essa mensagem. Nabucodonosor, ele tinha em suas mãos o poder. Ele havia levado Israel cativo, a nobreza, ele havia levado os utensílios do templo, havia devastado a terra de Israel, né, o templo, havia levado não só a nobreza, os jovens, o rei, mas levou também as coisas pertencentes ao templo de Israel, colocado no templo do seu Deus. Interessante isso, porque até os ímpios, eles temem as suas divindades. O texto não diz que Nabucodonosor levou os utensílios da casa de Deus, do Deus de Israel, para a sua casa. Ele colocou no templo dos seus deuses. Ou seja, ele sabia que aquilo não poderia ser colocado no seu interior, na sua casa, mas era algo divino. Nós vemos pessoas hoje que, embora não adorem, não sirvam ao Deus único de Israel, o Deus eterno, Deus, mas têm as suas crenças, né, nos seus deuses, nas suas divindades, mas são fiéis àquilo. Nós às vezes questionamos, às vezes até mesmo falamos contra algumas coisas, e é verdade, às vezes nós falamos que aquilo não é verdadeiro, não condiz com as Escrituras, mas são pessoas que são fiéis. Quantos de nós temos sido fiéis ao Deus de Israel? Quantos de nós temos sido fiéis às Escrituras? Preste bem atenção, o texto diz que Nabucodonosor, com todo o poder, com toda a honra, com toda a glória, com o nome que já tinha, com o poder em suas mãos, e o poder vinha de Deus. Daniel vai dizer para ele que Deus é que institui reis, Deus é que tem um controle sobre as estações, ele vai dizer isso no capítulo 2. Em nenhum sonho algo perturbou a sua alma. Esse sonho provou a Nabucodonosor que ele não tinha poder sobre as questões espirituais, que havia ainda algo que ele não detinha o poder. Nenhum homem terá todo o poder. Nenhum homem na face da terra deterá todo o poder. Ele será movido pelo poder e por aquele que tem todo o poder. Daniel, nos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, seus nomes verdadeiros, estavam em Babilônia, fora da terra, fora dos seus princípios, fora dos seus vizinhos, fora da sua família, da sua cultura, fora da identidade principal de Israel, que é a sua terra e o templo. Israel havia pecado contra Deus porque confiava no templo. Israel estava confiando na sua própria força e religião. Israel deixou de obedecer e amar. Israel passou a agir por religiosidade, pela força humana, pelo que se faz, pelo que se apresenta. Deus quer intimidade, irmão. Isso serve para nós, nós estamos falando para nós. Nós não devemos viver por religiosidade, não por práticas religiosas, não por dogmas, não por doutrinas, não por rótulos. Nós devemos viver por intimidade com o Eterno. Qual é a sua intimidade? Qual é o tempo que você tem tirado para Deus? Qual o momento de oração que você tem tido? Quais são as horas que você tem deixado para meditar nas Escrituras e Deus falar com você? Ah, eu sou da tal igreja, eu sou de tal religião, eu sou de tal pastor, de tal rabino, de tal padre. Isso não me importa, meu irmão. Eu pergunto para você, qual é a base estrutural da sua vida cristã? A fé que você professa, de onde ela tem vindo? Qual é a base fundamental dessa fé? A base se chama Jesus, Yeshua, as suas escrituras sagradas. Esta é a base. Tudo precisa sair daqui. Tudo precisa voltar-se para cá. Esta é a palavra que nos traz a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Israel estava confiando no poder do templo. Lá atrás, eles confiaram no poder da arca contra os filisteus. Eles pegaram a arca e levaram para a batalha. E Deus não operou. Por que Deus não operou? Porque não era um objeto, não era o símbolo da arca da presença de Deus, não era místico, era o temor e a obediência.
Eles precisavam perguntar a Deus se eles iriam vencer ou se era a hora de batalhar. O texto diz que todos os sábios foram trazidos à presença de Nabucodonosor. Ele utilizou do poder místico de sua época. Ele chamou os astrólogos, ele chamou os feiticeiros, encantadores, ele chamou os caldeus, que eram sacerdotes que serviam no templo. Ele chamou a sua área religiosa. Ele trouxe à sua presença toda a sua nata religiosa da época. Ele trouxe à sua presença aqueles que, entre aspas, poderiam dizer a respeito do seu sonho. É interessante que ele provou os seus. E o inimigo faz isso. Ele prova as pessoas. Ele lança sementes. O nosso Deus, ele nos ensina. A palavra do Senhor diz que Nabucodonosor, ele questionou os sábios. Se vocês puderem dizer qual sonho eu tive e a interpretação, ele não disse o sonho, porque dizendo o sonho ele poderia ser levado por algum pensamento, ele poderia ser induzido a uma falsa interpretação. Então, se houvesse poder por detrás daqueles sábios, se havia neles um espírito de poder que agia sobre eles, eles deveriam dizer qual o sonho e a interpretação desse sonho. Nenhum deles foi possível. Eles disseram que isso era impossível para um mortal, e isso era possível aos deuses, mas os deuses não habitavam com eles. Eles disseram isso no texto. Isso é muito poderoso, porque eles confessaram que o poder vem do alto, irmão. O prumo vem de Deus. O profeta viu um prumo, porque vem de cima para baixo. O poder vem do céu, o maná vem do céu, Jesus veio do céu. Tudo vem de cima para baixo. O reino que nós vivemos é o reino dos céus. A palavra que temos veio do céu. O Espírito que habita em nós vem do céu. As ações de nossas vidas são celestiais. Já o Paulo diz: buscar as coisas que são do alto, onde o Senhor está sentado. Buscar as coisas que são de cima. Nós vivemos em tempos que estamos buscando as coisas materiais, as coisas que estão ao nosso redor. Estamos dependendo de coisas para nos dar alegria. O texto diz que Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles não dependeram do lugar, da circunstância para adorar a Deus e ser felizes. Eles foram instruídos, eles mudaram os nomes deles para entidades babilônicas: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus Bel, Marduk, Vênus e Nego. Tentaram tirar a identidade deles. Os seus nomes diziam respeito ao Deus de Israel. Agora eles estavam sendo direcionados para os deuses babilônicos. Eles seriam os nobres no reino, seriam instruídos na ciência, na cultura, na religião, para que se tornasse iguais e pudesse servir. Porque o inimigo, quando tem alguém que lhe serve, ele exige. Ele muda características de pensamento, de atitude, e faz com que essas pessoas possam ser marginalizadas. O texto diz que os seus nomes foram mudados, mas o seu coração não mudou. A mente daqueles jovens não mudou. Então, eles se propuseram, Daniel, líder, Daniel entre eles, se propôs a ser um instrumento de Deus. Quantas vezes nós perdemos essa oportunidade de ser instrumento de Deus nos lugares que nós nos encontramos? Nós lamentamos, choramos, oramos a Deus para nos livrar daqueles lugares, pedimos a Deus para que nos livre daquele Satã, daqueles demônios que ao nosso redor estão. O texto diz que Daniel aproveitou aquele momento e foi utilizado pelo poder de Deus no meio de um reino pecaminoso. Ele andava nos meâmides de Babilônia, tinha a liberdade de aprender, de agir, mas ele usou daquele lugar para mostrar o poder de Deus. Daniel orava, Daniel meditava na palavra, e agora era a hora de Daniel mostrar quem era Deus. Então o texto diz que depois que todos aqueles encantadores, astrólogos e os caldeus não puderam revelar, o rei determinou que eles fossem mortos. Não só eles, mas todos os sábios. Entre eles,
também Daniel e seus amigos seriam mortos. Mas o texto diz que Daniel ousadamente pediu para entrar à presença do rei, falou com o rei, e Daniel transportou aquela situação para o seu Deus. É muito interessante observar isso no texto. Quando Arioque, o servo de Nabucodonosor, saiu para a matança dos sábios, Daniel pediu que pudesse ser entronizado à presença do rei. E ao ser entronizado, ele pediu para que os seus amigos, logo depois, ele pediu um tempo para isso, e pediu para que os seus amigos orassem com ele, para que Deus revelasse aquelas coisas e pudesse intervir naquelas questões. É muito poderoso isso, porque Daniel não viu só a oportunidade de mostrar quem Deus é, mas também viu a oportunidade de mostrar a todos os incrédulos que Deus tinha compaixão por eles, porque se Deus utilizasse a vida de Daniel, obviamente os outros seriam livres da morte. Então era um momento de demonstrar a misericórdia de Deus. Nós não somos misericordiosos, irmãos. Nós temos por natureza dizer aqueles que não servem ao nosso Deus que morra. Às vezes nós lançamos maldições, às vezes lançamos maldições ao invés de abençoar. Deixamos de ser sal da terra e luz do mundo e usamos justiça no lugar do eterno. Somos juízes no lugar do eterno. Daniel poderia cruzar os braços. E já que estamos aqui, agora é hora de deixar Deus agir. Agora é hora de deixar a matança acontecer, porque isso eu não tenho parte com isso, mas o texto diz que Daniel se propôs. Quantas vezes você tem se proposto a se colocar como instrumento de Deus? Seja na escola, seja no seu trabalho, seja na sua casa, no vizinho, até mesmo na igreja. Quantas vezes você tem sido um instrumento de Deus para edificar a sua fé, mas acima de tudo exaltar o nome de Deus? Porque o texto diz que Daniel não tomou glória para ele, mas ele disse que Deus estava no controle. Deus havia colocado Nabucodonosor no reino. Deus tinha um controle sobre as estações, que Deus iria revelar. E ele provou isso porque ele chamou seus amigos para que orassem e pedisse que Deus intervisse. Daniel está agora, neste exato momento, ensinando um princípio também aos seus amigos, de que somos somos igreja, somos um corpo. É hora de orar, é hora de buscar a Deus conjuntamente. Deus não vai fazer só através de mim, Deus vai fazer através do meu irmão. Deus não vai usar só a minha vida, Deus vai usar o meu irmão ao meu lado. Deus vai falar conosco, Deus vai nos revelar, e o poder virá sobre nós, e a honra será dele, mas ele nos dará também essa oportunidade de participarmos disso. Daniel foi quem disse ao rei o sonho, revelou o que dizia ser aquele sonho, mas com certeza a vitória foi de todos eles, porque eles oraram, eles buscaram em Deus, e a resposta veio. A resposta veio porque eles oraram. Nós somos egoístas, irmãos. Estamos cheios do Espírito, mas não dividimos com ninguém. Estamos cheios da glória de Deus, mas não falamos para ninguém. Temos parte com Deus, mas odiamos o nosso irmão. A Bíblia diz que você não pode amar a Deus que não vê, se você não ama seu irmão a quem vê. Daniel, ele salvou os seus, salvou a si mesmo, mas também salvou os sábios de Babilônia. Demonstrou a Nabucodonosor que o poder pertence ao reino dos céus. O poder vem do alto, o poder do Espírito. Esse poder pertence àquele que crê no nome do eterno Deus, que fez a vida e deu sopro de vida. Esse Espírito está conosco. Eu não sei quem são os Nabucodonosores. Eu não sei qual reino você está se submetendo. Eu não sei sobre a entidade. Né? Nabucodonosor também era uma entidade viva. Ele está dominando seu pensamento, sua casa, seus familiares, mas você pode ser como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Você pode ser como esses homens de Deus. Eram meninos, irmãos. Quando eles foram para a Babilônia, eles eram jovens, eram adolescentes. Eles entraram naquele lugar e não lamentaram. Muitos jovens hoje dizem: eu sou assim porque meu pai fez isso. Eu sou assim porque eu não recebi isso. Eu sou assim porque eu fui criado dessa forma. Aqueles jovens, eles passaram a ser educados em um reino diferente dos seus, mas o reino de Deus estava em vossos corações. Que nesses dias nós possamos ser cheios do Espírito,
Jesus diz: "Eu estarei convosco até a consumação do século." Como que Ele está conosco? Através da lua da cor do Espírito Santo, que ainda move dentro de nós, nos dando revelações, visões, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, quando nós dobramos os nossos joelhos, e Ele vem falar aos nossos ouvidos. Quando assim não for, irmãos, Ele vai encaminhar todas as coisas ao seu redor, de forma a cumprir a sua vontade. O sonho foi revelado, aquela estátua que Nabucodonosor viu foi revelada a Daniel. Aquela estátua, você vai ler no capítulo 2, demonstra que Nabucodonosor está abaixo de um poder maior. Ele pode ser até a cabeça de ouro, mas existe alguém acima dele. E todos os reinos abaixo dele irão depois suplantar o seu. Ou seja, Deus está sempre no controle. E ninguém será mais forte sobre o seu povo, a não ser o Deus de Israel. Na sua vida, nenhum mal prosperará se Deus não permitir. Satã não chegará à sua tenda. Contra a tenda de Israel não há encantamento. E nesta manhã, eu quero deixar essa palavra para você. O Espírito de Deus, o Espírito de poder, está sobre a sua vida. Suporte. Seja um instrumento. Espere a chance de você ser um instrumento de Deus. Daniel esperou o tempo certo. Chegou a hora dele falar em nome de Deus e não em seu nome. Aqueles que são humildes serão exaltados, diz a Escritura. Os humildes herdarão o reino dos céus. Que você esteja nesta manhã recebendo esse Espírito de poder sobre a sua vida, para a glória de Jesus. A Ele a honra, a glória para todo sempre, ao eterno nosso Deus. Amém. Shalom.